Olá, sou professora Ana Josana, do IFPB Campus Cabedelo, e neste vídeo nós vamos mostrar a segunda parte das ligações iônicas. Vamos lá, dar continuidade? Então, os sólidos iônicos, né, os compostos formados por ligação iônica, eles formam sólidos cristalinos ou retículos cristalinos. E aí esses retículos, eles apresentam determinada organização que podem ser classificada basicamente em 14 tipos, né? Que são as 14 redes de Bravais. Então, de uma forma geral, a gente sabe que quando a matéria ela passa para o estado sólido, ela pode se manter uma estrutura organizada ou desorganizada. A estrutura organizada é o que a gente chama de sólido amorfo. Então, o sólido amorfo vai ser aquele sólido que não tem faces bem definidas e os átomos, íons ou moléculas estão desordenadas, ou seja, desorganizadas. Exemplo: manteiga, borracha, vidro, enfim. Já os sólidos organizados, eles são chamados de sólidos cristalinos. E aí os sólidos cristalinos, eles podem ser formados por sólido, pode ser classificados em sólido iônico, formados por ligação iônica, atração eletrostática, né, entre o cátion e o ânion. Pode ser classificado em sólido metálico, que são sólidos formados por metais. Nós temos os sólidos moleculares, que são formados por exemplo, quando eu tenho o cubo de gelo, né, água na fase sólida, e tenho os sólidos são reticulares, exemplo do grafite, diamante, a sílica, né, que é o quartzo, ou seja, são compostos, né, são átomos formados por que se unem por ligações covalentes para formar redes tridimensionais. Então, voltando aqui para o sólido cristalino, né, para a gente entender um pouco mais essas organizações. Então, o sólido cristalino é um sólido no qual os átomos, íons ou moléculas encontram-se em um arranjo ordenado chamado de retículo. Eles têm superfícies planas bem definidas, chamadas de faces do cristal, em que fazem ângulos bem definidos uns com os outros. Nessa figura aqui, nós temos mostradas as três possibilidades dos retículos estarem se formando. Então, nós temos um retículo cristalino primitivo. Nesse retículo cristalino primitivo, né, nessa célulazinha, eu tenho que em cada extremidade vai estar representando o núcleo de um átomo. Ou ele pode ser de corpo centrado, ou seja, no seu interior, no corpozinho dele, no centro, nós temos um núcleo atômico, ou de um íon, molécula, enfim, e um núcleo em cada extremidade. Já o de face centrada, em cada face nós iremos encontrar um núcleo nessa face, bem como nas extremidades. Então, compostos iônicos, dando continuidade, os compostos iônicos cristalizam em estruturas que permitem cátions e ânions serem empilhados em arranjos energeticamente favoráveis, às vezes com moléculas de água de hidratação. Exemplo do sulfato de cobre 2 penta-hidratado. Ele se cristaliza e em seu interior vão existir moléculas de água de hidratação. E aí, quando eu aqueço esse meu sal hidratado, as moléculas de água elas saem para o exterior do retículo cristalino até serem evaporadas. E aqui vem mostrando as 14 redes de Bravais, que são as 14 formas diferentes com que o meu sólido cristalino ele pode formar. Né? Então, basicamente, nós temos as estruturas cúbicas, cúbica tetragonal, ortorrômbica, trigonal ou hexagonal, monoclínica, triclínica e trigonal. O que vai diferenciar uma estrutura da outra vão ser justamente, depois eu retorno para aquele slide, vão ser justamente os lados do meu sólido. O lado A, aqui nessa figura, né? Mostrando o lado A, o lado B
e o lado C, as três dimensões. Então, se eu tiver um cubo, por exemplo, a gente sabe que o cubo, todos os três lados são iguais. E todos os ângulos formados por esses lados serão iguais a 90 graus. Na forma tetragonal, eu vou ter que o lado A vai ser igual ao lado B, no entanto, diferente do lado C, mas todos os ângulos serão iguais a 90 graus. E aí eu continuo, ortorrômbico, todos os lados diferentes, todos os ângulos iguais a 90 graus. A estrutura hexagonal, lado A igual ao lado B, diferente do lado C. Os ângulos A e B são iguais a 90 graus, porém o ângulo gama é igual a 120 graus. Um romboédrico ou trigonal, os três lados são iguais. O ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, que é diferente de 90 graus. Monoclínico, todos os lados diferentes, né? E aí nós temos algumas diferenças aqui nos ângulos. E o triclínico, todos os lados diferentes e todos os ângulos diferentes de 90 graus. Então ele fala, né? Nas células unitárias. As células unitárias, se a gente for fazer uma comparação, seriam como se fossem os tijolinhos em nossa casa, quando a gente está fazendo a construção. Então, quando a gente for verificar qual é a menor unidade que vai se repetir ao longo daquele cristal, a gente vai encontrar justamente a célula unitária, que pode ser uma dessas 14 formas que a gente viu agora, né? Que são as 14 redes de Bravais. Então, as células unitárias é a menor unidade hipotética que, quando empilhada repetidamente em lacunas, podem reproduzir o cristal inteiro. O ponto marca a localização do centro do átomo, como eu já comentei. O P, que é essa estrutura aqui, ela vai indicar que é uma estrutura primitiva, né? O núcleo do átomo ele vai estar sempre presente aqui na extremidadezinha das nossas faces. Nós temos o I, que significa corpo centrado, que é esse daqui, bem no centro lá da minha estrutura. Eu vou ter um núcleo do átomo. E a face centrada, perdão, que é esse daqui, o I. E nós temos a face centrada, que é em toda face, né? A gente vai sempre encontrar o centro do nosso átomo. Então, essa face aqui de cima, nós temos esse centro. Na face aqui lateral, nós também temos o centro do núcleo. Nessa face aqui embaixo, nós temos o outro núcleo, enfim. E aqui, né, no centro do átomo, que é o corpo centrado, aqui é a face centrada. O que vai diferenciar com que o meu cristal ele forme uma estrutura cúbica, uma tetragonal, uma monoclínica? O que vai diferenciar e o que vai ditar é justamente as dimensões, valência química e estado de ionização dos átomos ou moléculas que o compõem e também das condições em que o cristal se formou. Ou seja, vai depender da pressão e da temperatura em que aquele processo aconteceu. Características dos compostos iônicos. Então, quais são as características, né, dos compostos formados por uma ligação química, que é a ligação iônica, que quando a gente comentou no primeiro vídeo, é uma ligação perfeita, é uma ligação muito forte, formada por uma atração eletrostática entre o cátion e o ânion. Então, a gente vai esperar que os compostos formados por ligações iônicas, eles se apresentem sólidos, sejam sólidos em condições ambientes, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, né? Esses sólidos iônicos, eles apresentam elevada temperatura de fusão, elevada temperatura de ebulição. Exemplo, cloreto de sódio, se a gente quiser que ele funda, ou seja, passe para o estado líquido, a gente precisa aplicar aqui uma temperatura de 801 graus Celsius. Veja como é uma temperatura elevada. E para passar do estado líquido para o estado gasoso, 1413 graus Celsius. E quando submetidos a impacto, eles quebram facilmente, produzindo faces planas
são, portanto, duros e quebradiços. Então, o osso, né, que forma o nosso esqueleto, ele é formado por fosfato de cálcio. E aí a gente sabe que se a gente receber uma fratura, um golpe, a gente fratura, acaba fraturando o nosso osso. Por quê? Isso a gente observa em todos os compostos iônicos, né? Porque, como a gente viu, os cátions eles são rodeados pelos ânions. E aí, se esse meu composto ele sofrer um golpe de forma que ânions fiquem próximos a ânions e cátions próximos a cátions, a gente sabe que quando essas cargas elas possuem o mesmo sinal, que são colocadas em contato, elas vão se repelir. Ânion não suporta ficar próximo de ânion, nem cátion suporta ficar próximo de cátion. Então, eles se repelem de forma que acabam fazendo uma ruptura aqui da estrutura do nosso retículo cristalino, né? Do composto iônico. Quanto à condutibilidade elétrica, que diz respeito a o nosso composto, por exemplo, cloreto de sódio, quando a gente coloca ele em água, o que é que vai acontecer? Ele vai sofrer um processo físico que a gente chama de dissociação iônica. Ou seja, os cátions vão se separar do ânion, o íon cloreto e o íon sódio, eles vão se separar e vão ser solvatados pelas moléculas de água. Como vão existir íons disponíveis com mobilidade no meio aquoso, vai ser possível sim conduzir corrente elétrica, certo? Só que os compostos iônicos, eles vão apresentar essa característica da condutibilidade elétrica apenas quando dissolvidos em água, porque vão liberar os íons, ou no estado líquido, quando estiver fundido, ou seja, quando passar do estado sólido para o estado líquido, porque aí sim vão existir íons com mobilidade capazes de conduzir corrente elétrica. Então, devido à existência de íons com liberdade de movimento que podem ser atraídos pelos eletrodos fechando o circuito elétrico. E seu melhor solvente é a água. Então, quando a gente for preparar soluções em laboratório a partir de compostos iônicos, a gente vai muito bem estar podendo preparar essas soluções utilizando a água, porque a água ela é um solvente que solubiliza muito bem os compostos iônicos. Claro que a gente sabe, né, que tem compostos que são mais solúveis e outros que são muito pouco solúveis. Exercício. Então, nesse exercício, ele pede para a gente considerar os íons, né, o íon estrôncio, 2+, amônio, mais, e os ânions, SO4, 2-, que é o sulfato, e o ânion fosfato, é o PO4, 3-. Ele pede para a gente escrever as fórmulas resultantes da combinação de cada cátion com o ânion, né? Então, eu fiz aqui um exemplozinho do estrôncio, que é o nosso cátion, com sulfato e com fosfato, para a gente ver como é que ele fica. Então, sempre a gente vai montar a forma dos nossos compostos iônicos, primeiramente a gente sempre escreve o nosso cátion, depois escrevemos o nosso ânion. E aí, o que é que a gente faz? A carga do cátion vira o índice do ânion e a carga do ânion vira o índice do nosso cátion. É aquele cruz-credo que a gente faz porque todo composto iônico ele deve ser eletricamente neutro. Então, o sal, né, o composto iônico resultante dessa ligação aqui entre esse cátion e esse ânion, é o SrSO4, o sulfato do estrôncio. E aí vocês podem observar que não foi necessário colocar nenhum 2 do estrôncio, nenhum 2 aqui no sulfato, porque os compostos iônicos, eles são estruturas ilimitadas, né, onde cada cátion é rodeado por ânions, cada ânion é rodeado por cátions, a gente sempre faz a representação mínima. Então, sempre quando essas cargas forem iguais, a gente não precisa expressar. Um outro exemplo, a gente tem aqui o estrôncio, 2+, com o fosfato, 3-. Então, fazendo esse xizinho, eu vou encontrar SR3, PO4, preciso abrir o parênteses, o 2 vira o índice do nosso ânion. PO4, parênteses, 2. Certo, gente?
Então, se recapitulando, para montarmos as fórmulas dos nossos compostos iônicos, primeiro escrevemos o cátion, depois o ânion, fazemos o xizinho das cargas, mas aí quando essas cargas forem iguais, a gente não precisa expressar, porque os compostos iônicos, eles são estruturas tridimensionais e a gente só faz a representação mínima. Aqui algumas referências e espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais!